agora que nós terminamos a onda P, vamos seguindo no eletro, né? Depois da onda P, o que tem é o segmento PR. O segmento PR, só para retomar, é o segmento que vai, aquela linha é uma linha isoelétrica, uma linha reta, que a gente usa como parâmetro para ser a linha de base do eletro, e ele dura do final da onda P até o começo do QRS. Mas isso na prática clínica não é o que importa. Na prática clínica, o que importa é o intervalo PR. O intervalo PR, ele engloba a onda P. Então, ele vai desde o início da onda P até o começo do QRS. O que o intervalo PR me dá é todo o caminho que o estímulo elétrico está fazendo ao sair lá do nosso sinusal para chegar no ventrículo. Por isso que ele é importante, tá? É ali que eu vou ver se tem alguma alteração nesse caminho, se alguma coisa está acontecendo que não está chegando, está saindo do átrio, mas não está chegando direito no ventrículo. E a gente vê isso através do intervalo PR. E o intervalo PR, a importância dele está na duração. Ele tem que durar menor, uma duração menor ou igual a 200 milissegundos. 200 milissegundos equivale a um quadradinho lá de meio milímetro. Então, ele tem que ter uma duração menor ou igual. Diferente da onda P, que tem a duração apenas menor que 120, aqui até 200 milissegundos é considerado normal. Acima de 200 milissegundos já é um aumento do intervalo PR. E o aumento desse intervalo, ou alterações nesse intervalo, que está me dando informações a respeito da condução atrioventricular. Então, é o que eu falei anteriormente, o estímulo saiu do átrio e ele chega no ventrículo, é assim que tem que ser. Quando tem alguma alteração nesse intervalo PR, significa que por algum motivo não está havendo esse caminho da maneira adequada, tá? E a gente chama isso de bloqueio atrioventricular, tá? Então, o bloqueio atrioventricular, a gente tem que entender como ou um retardo ou uma ausência na condução do que saiu do átrio e chegou até o ventrículo. E esses bloqueios, vocês já devem ter ouvido falar, são os bloqueios atrioventriculares de primeiro, segundo e terceiro grau. Tá? Lembrando que o de segundo grau, ele é dividido ainda em MOBITs tipo 1 ou fenômeno de Wenkman. Não se assustem com esse nome, porque não precisa aprender, é só lembrar que é de segundo grau do tipo 1, já está de bom tamanho. E o de segundo grau do tipo 2, e tem ainda o que a gente chama de 2:1, que eu vou mostrar mais para frente como é, que é bem mais difícil de diferenciar, porque ele pode ser, na verdade, um bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Mas eu vou explicar cada um deles e vai ficar bem fácil de entender a diferença entre eles. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Por que bloqueio? Porque na verdade não é um bloqueio. O que eu tenho todos os impulsos que saíram do átrio e estão chegando no ventrículo. Só que eles estão chegando de maneira atrasada. Então, o que isso me reflete no elétrico, que o intervalo PR vai estar com uma duração maior. Está demorando mais para sair do átrio e chegar até o ventrículo. Mas o que eu tenho? Então, eu tenho uma duração maior que 200 milissegundos. Então, o que eu tenho no eletro? Eu tenho RR regulares, então o ritmo é regular, o intervalo PR ele é sempre o mesmo, só que ele é sempre maior que 200 milissegundos. Nesse exemplo, o que eu tenho? Tenho uma onda P para cada QRS, e se a gente pensar que isso daqui é uma derivação D2, então é um ritmo sinusal, está positivo a onda P, e os intervalos RR estão regulares, e eu tenho uma onda P para cada QRS. O que está atrapalhando é esse intervalo PR que está com uma duração maior que 200 milissegundos. Então, isso daqui é um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Num eletro de 12 derivações, se bater o olho aqui, é quase um eletro normal, né? Não tem nada que chame atenção, nenhuma morfologia diferente, a não ser esse detalhe de ter uma duração maior que 200 milissegundos. Esse tipo de bloqueio, ele é um bloqueio benigno, não traz nenhuma implicação clínica, o paciente não é doente, não precisa tomar nenhuma conduta, nenhum tipo de emergência. Isso daqui é muito comum em atleta, em coração saudável, pode aparecer no sono, tá? Mas isso daqui, a princípio, não precisa fazer nada, não precisa preocupar o paciente. O paciente tem que ficar bem tranquilo porque é praticamente uma variação da normalidade. Existe um risco disso ir evoluindo? Muito raro, tá? O que a gente sabe hoje, bloqueio atrioventricular de primeiro grau, a princípio benigno. O bloqueio atrioventricular de segundo grau, ele é dividido
em tipo 1, Mobitis 1 ou Mobitis 2. Aqui sim eu já começo a ter bloqueio. Só que são bloqueios intermitentes, o que significa que em alguns momentos a onda P, o estímulo que saiu do átrio, chega até o ventrículo, em alguns momentos não. Aí a diferença entre o primeiro e o segundo grau. O de primeiro grau, ele vai entrar no grupo do bloqueio, aliás, de segundo grau do tipo 1. Ele vai entrar no grupo dos bloqueios atrioventriculares de primeiro grau em relação a ser benigno. Então, o bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 1 também não precisa fazer nada, não precisa se preocupar e não precisa preocupar o paciente. O que eu tenho no eletro é um intervalo PR que vai aumentando progressivamente. Então, começa com o intervalo PR normal, o segundo já é maior, o terceiro já é maior, até que chega uma hora que eu tenho só uma onda P. Eu não tenho mais o complexo QRS e depois volta normalmente. Isso daqui eu aprendi assim na época que eu estava na faculdade e eu acho que é uma boa dica para a gente lembrar em relação a ser perigoso ou não, em relação a ser patológico ou não. Então, o bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 1 é aquele colega que sempre chega atrasado, que é aquele que é mais preguiçoso, que um dia ele vai na primeira aula, outro dia ele não vai, só vai na segunda, só vai na terceira. O dia que ele falta, ninguém dá bola. E é exatamente isso, ó. A onda P aqui, primeira, chegou normal, o intervalo PR normal. A segunda onda P, o intervalo PR já é um pouquinho maior. Aí eu tenho uma onda P que não está mais seguida de QRS, mas depois volta tudo ao normal. Isso daqui é benigno, também entra lá no grupo dos bloqueios atrioventriculares de primeiro grau, que não precisa fazer nada. Olha aqui um exemplo mais didático. Eu tenho aqui um PR, prestem atenção no que está em vermelho, como ele vai aumentando conforme vai passando. Ó, o tamanho desse PR, o tamanho desse PR, aí eu tenho aqui uma onda P e eu não tenho mais um QRS acompanhando essa onda P. Então, essa onda P bloqueou. E depois volta a condução normal. Né? Também é benigno, não precisa fazer nada. Como todos os bloqueios, ele pode ser intermitente, então pode aparecer em algum momento, pode não aparecer. Isso é muito comum em pós-teste ergométrico, o paciente pode apresentar isso, mas não precisa preocupar ninguém. Também entra lá dos distúrbios de condução atrioventricular que são benignos. Agora o bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 2. Esse também é uma falha intermitente na condução, só que esse já não é mais tão benigno assim. Esse, diferente lá do nosso colega que sempre chega atrasado, esse é aquele aluno que é o melhor da sala, que chega todo dia no horário, que é o primeiro a chegar e que faz tudo direitinho. O dia que ele falta é porque aconteceu alguma coisa preocupante, todo mundo fica preocupado. E é exatamente o que eu tenho aqui. Eu tenho uma onda P e um intervalo PR sempre constante, e de repente uma onda P falha. Olha aqui num exemplo. Preste atenção, olha o que está em vermelho, que é o intervalo PR, eles têm a mesma duração. De repente eu tenho uma onda P que falha. Ela volta ao normal depois, tá? Mas essa falha não é para acontecer. Significa que por algum motivo o átrio não está recebendo, o ventrículo não está recebendo o estímulo do átrio. E isso sim é perigoso, isso chama a atenção do médico. Quando a gente vê isso, não pode liberar o paciente. Tem que entrar em contato com o médico do paciente para ver o que ele quer que faça. Geralmente, esse paciente tem que ficar em observação, tem que ficar internado para a gente ver qual é a possível causa. E é também uma possível indicação de marca-passo se o paciente tiver sintomas. Para esse de todos é o mais temido. Pelo nome, né, total, já indica que não tem nenhuma condução entre o átrio e o ventrículo. Então, o estímulo sai do átrio, mas ele não chega até o ventrículo nunca. É uma dissociação, uma falha completa. A gente costuma chamar também de dissociação atrioventricular. Que isso quer dizer que eu tenho atividade do átrio lá, o átrio está mandando estímulo e eu tenho atividade do ventrículo. Só que eles não são conectos, eles não estão fazendo isso de maneira seguida. Então, no eletro, o que eu tenho? Eu tenho ondas P's e ondas P's com intervalos frequentes, com intervalos regulares, e eu tenho ondas R's também regulares, então R é regular. Então, a frequência do átrio é regular, a frequência do ventrículo é regular, mas não tem nenhuma conexão entre eles.
A onda P não precisa ser antes do QRS, ela pode acontecer em qualquer momento. Aqui um exemplo, olha onde está identificado como sendo onda P. Vendo que a onda P, no primeiro exemplo, ela está caindo logo depois da onda, no primeiro batimento, ele está caindo logo depois da onda T, no segundo batimento está caindo no começo do QRS, no terceiro batimento está caindo novamente depois, no quarto batimento parece que não tem onda P, mas está identificado ali que tem porque ela está caindo no começo do QRS, dentro do QRS. Tá? E os intervalos RR, os complexos QRS, são regulares. Então isso mostra que não tem nenhuma associação entre eles. Esse é o bloqueio atrioventricular de terceiro grau ou bloqueio atrioventricular total. Esse paciente não pode ser liberado jamais. O paciente precisa ficar internado, tem que identificar a causa. Isso é um sério candidato, se não tiver nenhuma causa medicamentosa, principalmente associada, é um sério candidato a ficar com marca-passo. A princípio ele tem que colocar um marca-passo provisório, e dependendo do que tiver relacionado a isso, esse paciente vai ganhar um marca-passo definitivo. Mas esse paciente sempre vai ficar internado. Com uma única exceção, que é o bloqueio atrioventricular congênito. Algumas crianças nascem com esse distúrbio de condução e não vão precisar de marca-passo, pelo menos não dessa maneira que eu estou falando, logo de cara, de imediato. Essas crianças podem ser acompanhadas, algumas delas não vão precisar colocar nunca marca-passo. Tá? A gente costuma fazer teste ergométrico para ver como se comporta a frequência cardíaca. Se aumentar a frequência cardíaca ventricular de maneira adequada, é só ir acompanhando. Tá? Agora, se não é congênito, é um adulto que apresentou um bloqueio atrioventricular total, é sempre patológico, é sempre perigoso, precisa de tratamento. Aqui é aquele exemplo que eu falei do bloqueio atrioventricular 2:1. Eu tenho aqui uma onda P, um QRS e uma onda P que falha. Também. E esses intervalos PP são regulares. E os RRs também. Isso daqui é uma dúvida, a gente não consegue saber se é um bloqueio atrioventricular total ou se é um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Então a gente chama de 2:1, porque eu tenho duas ondas P para cada QRS, duas ondas P para cada QRS. Isso também não é benigno, tá? O paciente também não pode ser liberado.